Olá, boa noite, como vai você? Tudo bem? Espero que sim. E hoje, se você me permitir, eu trago para você alguns textos da Palavra de Deus. E nesses textos nós vamos falar de três assuntos básicos. Primeiro, o livro da vida. Segundo, o arrebatamento. E o terceiro, o anticristo. Então vamos ler na Palavra do Senhor, primeiro sobre o livro da vida. Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, presta atenção, cujos nomes estão no livro da vida. Tem um livro. Existem pessoas que os seus nomes estão lá. E esse é o livro da vida. Vamos de novo aqui no Apocalipse, no livro de João, que foi escrito em outra época diferente de Paulo, muitos anos à frente de Paulo. Vamos ver o que ele diz. Apocalipse 3:5. Diz assim o texto: o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Você prestou atenção que o Senhor aqui, através de João, está dizendo que de maneira nenhuma riscarei. Então veja, tem duas possibilidades aqui. Primeira de riscar, tá claro. Se ele diz que de nenhuma maneira riscarei, é porque pode, segundo a ótica do Senhor, ter um motivo que eu, você, podemos dar a ele para riscar o nosso nome. Primeiro é isso. E segundo, de novo, o riscarei significa que esse nome está escrito no livro da vida. Senão não era possível riscar. Então existe o livro da vida, em que o nosso nome pode estar lá, e tomara que esteja, mas que ele pode ser riscado. Como é que eu risco algo que não foi escrito? Não é verdade? Então, muito bem, falei do livro da vida. E agora eu vou falar do arrebatamento. Mas como assim? Não estou entendendo. Calma. 2 Tessalonicenses, a carta de Paulo, a epístola de Paulo, ao 2 Tessalonicenses 2, versículos de 3 a 6, tem um texto lindo aqui que diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane. Não tem engano hoje, né? Porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Parênteses. Rebeldia, teimosia, dura cerviz, revolta, revolução, chateado com Deus, biquinho, pirraça, não quero mais saber de igreja, não quero saber de crente, não quero saber de Bíblia, não quero saber de nada. Fecha parênteses. E se, sem que antes venha a apostasia, ou seja, tudo isso que eu falei aqui vai acontecer, e se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado, não é um anjo do pecado, é um homem do pecado, o homem do pecado. Não é nem um homem, é o homem do pecado. O filho da perdição, o filho da salvação é Jesus. O filho da perdição é o anticristo, o qual se opõe. Jesus ama e glorificou e glorifica o Pai, nos céus, na terra, em todos os lugares. Ele aqui se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha a rebelião aí, olha, né? Ou se adora. Ou seja, não tem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. Ele é terrível, ele é anticristo, anti-amor, anti-luz, anti-paz, anti-família. Ele é assim, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso é lá na terra, quando construírem o terceiro templo, dedicando esse templo a ele, na visão daqueles que construíram o templo, dedicando o templo a ele como se ele fosse o Messias prometido de Deus. E por 3 anos e meio ele vai conseguir
dar esse entendimento àquelas pessoas. E depois, no final, nos 3 anos e meio, final das 70 semanas de Daniel, ele se revela como o anticristo. Quem é o anticristo? Se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, querendo ser Deus, parecer Deus. Não vos lembrais, Paulo está perguntando aos Tessalonicenses, vocês não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Estas coisas é um monte de coisas. Paulo ele não falava de apostasia sem explicar o que era. Ele não falava do anticristo sem falar o que é o papel dele. E agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Tempo não meu nem seu. Tempo que Deus determinou, que Deus vai permitir para a disciplina das nações e para o retorno das nações ao seu senhorio. Deus vai permitir que essa entidade ande pela terra. Mas espera aí, você falou do arrebatamento, onde é que está isso aí? Está aqui, ó. E agora vós sabeis o que o detém. E o que o detém? Como eu disse lá anteriormente em Filipenses 4:3 e Apocalipse 3:5, existe um livro da vida. E é nesse livro da vida que estão relacionadas aquelas pessoas que em vida, não em reencarnações, não. Em vida, hoje, no tempo desta graça imerecida, entregaram as suas vidas a Jesus, confessaram Ele como Senhor e Salvador, se arrependeram dos seus pecados e seguem os ensinos de Cristo. Por isso somos chamados cristãos. Basicamente é isso. Tem mais coisas, mas basicamente é isso. Então a oportunidade é essa. Por quê? Porque quando... Eu vou ler direto o Apocalipse 13:8 para você entender melhor. Diz assim o texto em Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Eu estou falando aqui da besta que sai do mar. A trindade maligna, satânica, é o anticristo, a besta que sai do mar e o falso profeta. A besta que sai do mar está referindo a ela aqui em Apocalipse 3, versículo 8, assim: e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra. Quem são esses todos que habitam sobre a terra? 2 pontos. Primeiro, os que habitam sobre a terra no tempo da manifestação da besta. Não é hoje, todos que habitam hoje, porque a gente já morreu hoje, está morrendo, vai morrer, como também está nascendo, já nasceu, e assim por diante. Então hoje o que a gente vê é o texto dizendo claramente, até porque esse texto ele foi escrito há quase 2000 anos atrás. Então, quando ele fala assim, ó, ele está tendo uma visão, uma revelação de Deus. Então João foi levado àquele tempo em que a besta do mar estava na terra, e ele diz o seguinte, ó, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos. Agora, quem são esses todos? É todos menos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por quê? Porque esses que estão escritos no livro da vida do Cordeiro são aqueles que foram arrebatados antes da manifestação do anticristo, da besta que sai do mar e do falso profeta. Antes foram arrebatados. Ou seja, se o anticristo, a besta que sai do mar e o falso profeta, a partir de hoje, estivesse operando na terra, a igreja do Senhor Jesus, cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro, já teria saído daqui. Porque a própria Bíblia diz que, olha, sem que antes venha apostasia. E um que o detém. Esse que o detém é o arrebatamento da igreja. E eu te provo isso mais uma vez, nesse versículo 13:8 que eu termino. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, já falei, todos que estão naquele momento da existência humana, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Então veja, se esses que estão, foi mencionado na palavra do Senhor, que é os nomes daqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, obviamente tem um povo que está escrito no livro da vida do Cordeiro. E eu já li Filipenses 2 vezes, você depois volta lá no vídeo para você ver. Que essa é a verdade verdadeira e única. Se está mencionando que os que vão adorar ela é os que não têm o nome no livro da vida do Cordeiro, óbvio, primeiro que existe um livro, segundo que tem nome escrito nele, e terceiro, os nomes que não estão lá estão aqui na terra adorando. E terminando diz assim, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem foi morto? O Cordeiro. Ah, então todos que estão lá no livro... Não fala o texto dos que não estão escritos no livro da vida, que o texto está querendo dizer é que o Cordeiro, Jesus Cristo, por ser eterno, como Pai eterno, Jesus foi criado por Deus na eternidade, e esse Cordeiro, ele foi morto porque Deus não está atrelado a tempo. Deus, ele olha para algo e é real, passado, presente e futuro. Nós temos essa dimensão, ele não. Então lá, antes da fundação do mundo, ele já tinha em si a voluntariedade, junto com o Pai Deus, de vir à terra resgatar o seu povo, aqueles que crescem no seu nome. Por isso que a Bíblia diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que crê tem que andar nos caminhos que Jesus andou. Não basta levantar a mão e crer. Porque se viver pecando, não entra. Sem santidade ninguém vê a Deus. Então você está entendendo aonde eu falei aqui? De livro da vida, do anticristo, da besta que sai do mar e do falso profeta, e falei do arrebatamento. Agora você sabe, existe um arrebatamento, porque sem esse arrebatamento, que a gente traduz como, se a igreja do Senhor, os fiéis em Cristo, estiverem aqui na terra, ou enquanto permanecerem na terra, o anticristo não vem. Aleluia. Mas a Bíblia está clara aqui, em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, e agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. E o que detém ele é o arrebatamento. Quem detém o anticristo é o arrebatamento. E lá em cima, em Apocalipse 13, 8, eu li que os que vão adorar, porque Deus vai permitir que se faça maravilhas, prodígios, sinais no céu, na terra, vai dar poder para eles, vai permitir que eles manifestem toda sorte de... Então, esses não escritos no livro da vida do Cordeiro é que vão adorá-lo. Eu oro a Deus para que eu, você, toda a sua família, todo o seu povo estejam com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus, é de sincera oração que você e toda a sua família permaneçam firmes. Porque alguns trechos a Bíblia fala no próprio Apocalipse, sobre os santos que serão perseguidos. Aí alguém pode perguntar, mas Paulo, e os santos que serão perseguidos? Estes são santos, são crentes, são pessoas que entraram para a igreja, reconheceram Jesus e aceitaram, mas não permaneceram fiéis aos seus mandamentos. Não cumpriram exatamente aquilo que era para se fazer. Aos líderes, cuidar das ovelhas. As ovelhas, manter-se leal e fiel a Cristo. Né? Ficaram com o pé lá, um pé cá. Ou, para traduzir o que diz a própria palavra, são os mornos. Não são quentes e nem frios, são mornos. Fique com essa palavra. Volte o vídeo aí e pode dar o seu comentário aí, criticar. Não pense assim, não tem problema. Eu estou tentando contribuir para que você possa fazer uma reflexão sobre isso e principalmente buscar a salvação da sua alma, caso você ainda não está firme em Cristo. Deus te abençoe grandemente. Fica com Deus.